Pô, acho que a primeira vez que eu percebi arte, acho que são dois momentos, assim, quando eu percebi arte de rua, né? O primeiro eu acho que é comum a todo mundo, assim, que é em relação ao Sharpie, né? A pichação que, enfim, no trajeto, sei lá, da minha casa, quando eu morava lá na região oceânica de Niterói, até o Meier para ver meus avós, né? Que tinha muita pichação no caminho, né? Não necessariamente eu entendia que aquilo era arte, mas talvez tenha sido assim meu primeiro contato, né, de perceber, né, expressões artísticas, né, num ambiente público e tal. Talvez tenha sido com a pichação, mas aí corta para 2009, 2010, eu estava fazendo um técnico de design gráfico na Tijuca, ali no Senai, e uma das disciplinas era sobre mídia impressa, tecnologia do papel e tal. E aí o exercício final era produzir um lambe. E aí eu passei a entender que aqueles bagulho que eu via na rua que não era, né, pintura, não era tipo a pichação que eu via, era com papel. Então talvez tenha sido quando eu despertei assim de entender, caraca, isso então é arte de rua e tal. E tem essa galera que pinta, tem essa galera que faz essas letras que eu não sei entender com spray, e tinha essa outra linguagem que era com papel, e eu passei a entender que o que eu vi de referência no curso era um tipo de expressão de arte de rua, assim, e que era cartaz, né? E que era cartaz lambe-lambe e tal. Então tem aí, a gente tá em 2024, tem 15 anos isso, né? De quando eu vi assim e assimilei que, caralho, isso é arte de rua. E a partir daí, que eu entendi, eu meio que passei a buscar, né, não necessariamente assim, na internet diretamente, porque ainda não tinha, 2009 ainda não tinha Instagram, né, ou se tinha, estava começando e tal, mas eu não tinha ainda, mas eu passei a buscar quem eram essas pessoas e tal, aí eu lembro que tinha Flickr, tinha o próprio Facebook e tal, e eu entendi que eram lambes, alguns eram, tinham algum tipo de assinatura, e eu lembro de ver lambes do Danny, do Projeto CDR. Eu lembro de ver lambes do Rafa Castro, e principalmente porque nessa época do Senai, eu já estava num eixo, fazendo um técnico no Senai e fazendo a graduação, né, em comunicação lá na PUC. E aí eu saía da Tijuca e ia para Gávea, e eu via muitos muros que tinham lambes do coletivo gráfico, que era um coletivo lá formado por uma galera da FRJ e tal, do curso de gravura, e que de certa forma foram minhas referências assim para como materialidade, né? Como a técnica do cartaz e tal, não como criação diretamente, mas como uma possibilidade artística e que eu tinha ali como possibilidade de fazer, né? Então talvez tenha sido minhas primeiras referências assim de trabalho na rua. E aí, enfim, quando eu comecei a me interessar por esse tipo de linguagem, né, na possibilidade de fazer na rua especificamente, eu comecei a imprimir em laser mesmo, em gráfica rápida e tal. Só que eu queria, de certa forma, colar, né? Só que eu não sabia, por exemplo, que dava para eu imprimir um vinil. Eu não tinha nem acesso a essa informação, na real, né? Então eu comecei a imprimir umas folhas A3, assim, que eu tinha a imagem replicada, e aí eu botava um contact por cima e usava cola mesmo. Usava cola, mas era do tamanho de adesivo. Tem até era esse aqui, ó, esse trampo aqui. Um pouquinho maior, assim, porque era no papel. E, e eu comecei a colar esse trabalho aqui nas estações, e nos vagões do metrô e tal. Só que era isso, era um pedaço de papel sulfite com um contact por cima que aí deixava ele um pouquinho, protegia, né? E passava cola assim por trás e colava. Então, meu primeiro sticker foi meio um híbrido de sticker e de lambe. Mas se eu considerar assim o tamanho e a intenção que eu tinha, era muito mais uma intenção de adesivar, né? Não era uma intenção do lambe, né? Só porque eu não sabia como que eu fazia tecnicamente e tal. E eu lembro que, assim, eu fissurei muito no lambe e tal, no papel e tal, porque era uma coisa que eu sempre gostei dessa cultura gráfica e tal.
mas a possibilidade do adesivo, de colar adesivo e tal, era uma coisa muito prática, né? De estar ali na mão, de eu botar no bolso, de não me dar muito trabalho e tal, de passar batido, assim, porque como eu colava dentro das estações e tal, eu ficava meio que assim, porra, será que alguém vai me pegar aqui, eu colando e tal, até porque era um movimento de pegar o papel, passar a cola por trás e botar. Então eu ficava meio que assim, era uma linguagem um pouco mais rápida do que se fosse o Lamb ou que se fossem outras linguagens também, né, da rua e tal. E quando eu comecei a reparar especificamente os adesivos assim, foram adesivos do. Eu não sabia que o Checkmate era o Checkmate, mas era do XM, né? Era do Checkmate. E aí eu lembro de dar uns voos para São Paulo já na pegada de trabalho e tal. Mas era quem eu mais via assim na rua e quem me despertava assim a curiosidade. Então eu acho que de referência de adesivo e de memória assim em relação ao adesivo, talvez seja talvez sejam os adesivos dele assim, que me pegaram muito por isso, né, pela presença, né, tipo, tava em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar que eu cruzava por São Paulo eu via. Eu falei, caralho, mano, esse maluco tá em tudo quanto é lugar. E aí depois, já trocando com artistas, com amigos e tal, eu soube, né, quem era e que era ele e tal. Foi só com troca de informação, assim, diretamente, né. Então, pensando nesse sentido, eu acho que é isso, assim, uma referência de adesivo talvez seja, né, XM aí, Checkmate, e mais uma referência que me fez ir pra rua de fato, assim, eu acho que é isso, o Dani, o Rafo, o coletivo gráfico e tal. E uma parada que rolou em paralelo a isso que eu já via na rua, rolou um evento também que era um evento específico de colante, né? Que rolou no CCJF, no Centro Cultural da Justiça Federal, né? Que era uma exposição chamada Parede. Que eu acho que o próprio Rafa e o Danny também estavam envolvidos e tal nessa montagem. E era uma exposição que tinha assim, lambe em todos os cômodos, assim, era lateral das paredes, não sei se não me engano tinha no teto também, posso estar errado, mas assim, tu entrava no cômodo e era lambe em tudo quanto é direção. E tinha uma parada que na época era muito tecnológica, né? A gente tá falando de 2010, que eles pegaram o microfone, botaram voltado pra rua, e aí a sala expositiva meio que trazia os sons que estavam rolando na rua. E, porra, isso em 2010 pra mim era o bagulho mais tecnológico de tudo, assim, olhando ali os lamb e tal, e olhando e sentindo, né, que eu tava ali na rua, mesmo dentro de um espaço expositivo e tal. Então foram momentos muito marcantes, assim, que acho que de certa forma é quase que uma bactéria, mano, um vírus que aí você tem contato pela primeira vez, assim, se tu já tem, se tu já tem no teu organismo alguma chance, né, de contrair essa doença, tu vai lá e pega e não para mais, assim. Eu acho que a cultura de rua, assim, te leva a isso, a tu perceber a cidade, a tu ter um outro senso, né, de direção também, espacial, e de certa forma nunca mais tu olha, né, o espaço que você cruza da mesma maneira, assim. Tu vai reparar os muros, vai reparar cada cantinho, assim, da rua, vai reparar as pessoas, inclusive, que fazem da rua casa, vai ter contato, né, mais frequente com essas pessoas e talvez exista até uma leitura meio até que inconsciente, assim, que eu fico brisando, que eu acho que de certa forma, mano, maloqueiro, noiado, sempre encontra outro maloqueiro noiado na rua, assim. Sempre tem uma parada, parece que a pessoa sente que é querer ter o espaço de trabalho e tal, então você não vai ter nenhum tipo de preconceito ao lidar com essa pessoa, se é uma pessoa em situação de rua, se é um dependente químico e tal. Eu acho que estar na rua e estar presente na rua exercitando, né, um trabalho artístico e tal, te conduz a isso, assim, a tu ter um outro senso de empatia, de percepção do entorno mesmo. Acabei indo para um outro lugar, mas acho que vale a pena trazer isso, assim, porque às vezes a gente fica pensando muito, né, nessa coisa do adesivo, de ocupar e de sair colando e tal, e
a gente concentra muito no que a gente quer fazer e tal, né? Mas eu acho que parte de você colar e de você usar a rua como suporte é você entender onde você está pisando, né? Que lugar você está transitando, quem é que vive ali, quem é que passa por ali todo dia. De certa forma, eu acho que você vai criando um outro sentido para a cidade, né? Para o lugar que você habita e tal. Em relação à produção, assim, eu pratico, assim, né? Tipo, de fato pratico, estudo. E estudo eu não tô falando assim de pegar o livro e ficar estudando, não, embora eu acho que isso é maneiro também. Mas eu falo assim de pegar uma ferramenta, sei lá, que nem a galera que desenha muito tem sketch, né? Tem livro, tem caderno. Eu pratico muita colagem, né? Colagem digital. Fazia muita colagem analógica também, mas comecei a brisar muito na colagem digital, programa de edição de imagem e tal. E tomei gosto, né, pela colagem. Então, assim, às vezes eu só faço uma colagem como um exercício mesmo, não é porque isso vai ser um trabalho e tal, mas a maneira que eu produzo é a partir das colagens digitais. Então, na prática, assim, eu pego às vezes imagens que em tese não tem nenhuma relação, e aí quando eu junto, aquilo vira uma outra coisa. Tipo, o primeiro, né, acho que isso aqui é um bom exemplo, né, de tipo, da lata de sardinha, né, e dessa coisa da logo no metrô e tal. Se a gente pensar isso, né, metrô isoladamente, lata de sardinha isoladamente não vai fazer o menor sentido, né? Mas quando você junta essas paradas, aquilo gera um novo sentido, gera uma reflexão, né? E talvez seja mais isso, assim, que eu quero passar em relação ao trabalho, assim, não é nem responder a algo ou dar uma resposta para alguém, né, que passa pelo trabalho e tal. É mais no sentido de fazer a pessoa refletir, assim, tipo, refletir em aspectos assim amplos, em relação à sociedade, em relação a consumo, em relação ao nosso uso, inclusive, sei lá, de rede social. Então, e eu não acho que é assim, eu não acho que é uma parada de início, meio e fim, né? Até pra galera que começa a colar agora, assim, provavelmente os primeiros adesivos que vocês vão fazer, talvez eles acompanhem vocês, né? Tipo, ao longo aí da tua caminhada, mas talvez seja uma parada que você vai olhar daqui a alguns anos e vai falar, nossa, por que eu fazia isso e tal. E isso é maneiro, assim, porque um bagulho que eu acho doido é quem não quer mudar, na real, né? E eu acho que a todo tempo, ser artista ou trabalhar criativamente é você estar aberto à mudança, né? É você estar aberto a ouvir uma nova ideia, a refletir sobre uma nova coisa e tal. E comigo funciona assim. Então, eu acho que atualmente é isso. Eu tenho refletido muito sobre o nosso uso de rede social, sobre hiperconexão, sobre um consumo desenfreado, sobre racismo, né? Que eu acho que isso daí já faz parte da minha pesquisa artística, né? Desde sempre e tal. Até por ser uma pessoa preta. Então é um assunto que eu trago. Trago uma coisa, né? De um questionamento em relação à religião, né? Então tem um trampo que eu espalho que é quase como uma tag para mim, que é em adesivo ou em lambe, que é o lambe do Jesus Pretinho, né? Então é um questionamento em relação a uma imagem única, né, de Jesus, por exemplo. Então são muitos assuntos, mas quando você vai ver, quando você junta tudo, tá tudo meio que propondo às pessoas uma reflexão, né? Eu não quero que a pessoa mude de ideia e fale, ah, nossa, Jesus é preto. Não é isso, assim, é tipo, é, é só estar tá aberto a uma outra possibilidade de narrativa e de história, assim, né? E pensar que, assim, aí é uma resposta que eu acho que a gente tem que ter, pensando que se você se considera artista ou não, mas pensando que você está criando uma imagem e que você está colocando essa imagem publicamente, né? Então acho importante a gente pensar o que a gente está fazendo, né? E por que a gente está fazendo isso, né? Não se é por puro entretenimento, se é para agradar, para ser engraçado, porra, super maneiro, assim. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Se é para ser uma parada mais crítica e tal, de gerar um pensamento, porra, maneiro também. Eu acho que eu passei um pouco nos dois, assim. Eu acho que às vezes é só para hobby mesmo. E aí faço um desenho aleatório porque eu queria fazer. E às vezes é uma parada de reflexão mesmo que eu quero que, de alguma forma, a pessoa que vai passar pelo trabalho repense sobre coisas que, em tese, elas estão aí sendo reforçadas no mundo e que não necessariamente são verdades, né, e tal. Então acho que a gente tem
tá sempre aberto para repensar as coisas e refletir, trocar ideia, principalmente com uma pessoa que pensa diferente de você, porque eu acho perigoso quando a gente fica só numa bolha, só num único lugar e tal, e talvez tudo que eu abordo no trabalho seja, né, nos trabalhos seja sobre isso, assim, sobre você estar aberto à reflexão e de você propor reflexões, né, e propor que quando tu cola uma imagem, seja um sticker, seja um lambe, seja uma parada, um mural, né, uma parada em grande dimensão, fazer com que aquela pessoa sinta alguma coisa e a partir daquele sentimento que ela expresse isso para alguém, ela fale para alguém ou que ela pense com ela mesma e tal sobre aquilo, sobre o que aquela imagem está propondo. E eu acho que é uma grande resposta que a gente tem que ter assim, pensando que a gente está ocupando a rua, né? É meio que uma guerra aí de narrativa visual e a gente está nesse meio de campo. Acho que é isso, um pouquinho das reflexões assim sobre trampo, sobre o que eu faço, sobre como eu produzo e sobre o que eu quero trazer assim no trabalho.